O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então a acompanhou. Numerosa multidão o seguia e o comprimiam. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, tua fé te curou, vá em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhassem, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, nós estamos na 13ª semana do tempo comum. A liturgia de hoje traz algo fundamental para nós, que é a concepção de vida e morte, fé e ressurreição, fé e cura. A primeira leitura do livro da sabedoria quer dar uma explicação da onde veio a morte. No fundo, é um questionamento de todos nós. Por que nós nascemos, crescemos, temos um tempo de vida e morremos? O autor do livro da sabedoria diz que a vida vem de Deus. E todos que permanecem em Deus têm a vida, ou seja, a vida eterna.
A morte pertence àqueles que não obedecem a Deus e que desobedeceram, por isso a morte entrou no mundo. E o resultado de quem não obedece a Deus é a morte. Mas não está falando aqui de morte física. Está falando da morte espiritual. Que quem segue o mal, quem caminha com o demônio, não tem outro fim a não ser a própria condenação. Ou seja, a vida no inferno. Aqueles que obedecem a Deus, procuram fazer a vontade do Senhor, mesmo com dificuldade, com as quedas do dia a dia, mas é fiel a Jesus, só tem um prêmio: a vida eterna junto de Deus. Ele fala que para isso nós nascemos, para isso nós vivemos, então devemos experimentar pertencer a Deus. É muito interessante isto, quando a gente pensa na vida eterna. Então, o que é a vida eterna? É estar junto de Deus. Alguém me disse assim: Frei, será como que é a vida eterna? Eu falei: olha, difícil, né? Mas eu tenho uma certeza, quem foi nunca voltou, então o negócio é bom. Porque senão eu já tinha voltado para azucrinar os outros, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que entender, que a vida eterna é um passo do dia a dia da nossa existência. Então não é dizer assim, algo mágico, que a gente consegue a salvação assim, num momento. Não, a vida inteira a gente está lutando para conseguir a nossa salvação e pertencer a Deus, segundo a leitura que ouvimos. Aqueles que pertencem a Deus, que faz a vontade de Deus, esses têm a vida eterna. Então é muito simples. Quer ter a vida eterna? Faz a vontade de Deus. Procura, Frei, mas qual que é a vontade de Deus? Todo dia tem que perguntar. Senhor, o que queres que eu faça? Como dizia São Francisco. Senhor, qual é a sua vontade a meu respeito? Que é o que nos ensina o salmista de hoje. Diz assim: eu vos exalto ao Senhor por me livrastes e preservastes a minha vida da morte. Então agradecer, louva a Deus, reconhece a ação de Deus, pede perdão das suas faltas. Por isso é tão importante a gente estar sempre reconciliado com o Senhor. E ele diz algo importante no final do Salmo: escutai-me, Senhor, tende piedade, sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Imagine você ter Deus como seu abrigo, como seu refúgio, como protetor. Mas para isso a gente tem uma condição, é estar realmente na disposição de servir o Senhor. Que é o que nos ensina então a segunda leitura de hoje. Falando da partilha, diz assim: olha, não é a eloquência, não é a abundância, tudo isso é importante, toda a ciência, mas o mais importante para conseguir o reino de Deus é a partilha. E aqui ele fala algo interessante, diz assim: olha, que quem acumulou, perdeu. Quem teve pouco, perseverou na fé, na partilha, esse tem abundância. São duas medidas diferentes, porque a gente pensa que acumulando a gente vai ter mais. Ele diz assim: não, viva com o essencial e você vai ter o essencial para a vida inteira. Se a gente for trazer isso para uma realidade que nós estamos vivendo, como nós podemos ser solidários, partilhar o que temos? Gente, a gente não precisa de muita coisa para viver. Ou muitas vezes a gente se apega a tantas coisas que esquece de viver a vida. E a vida passa tão rápido, depois você diz assim: o que eu fiz da minha vida? Poderia ter aproveitado mais, poderia ter curtido mais a família, poderia ter feito outras coisas, e ficou preso ao mundo material. E o material não vai te salvar. No máximo, uma UTI por mais tempo e mais qualidade. Mais do que isso é bobagem. Então a gente não precisa de muita coisa para a nossa própria vida. Vamos aprender a viver com aquilo que é essencial. E assim realmente voltar mais para o Senhor, como nos ensina o Evangelho de hoje. Dois personagens importantes de hoje. Duas mulheres. Uma criança de 12 anos e uma mulher com hemorragia.
Mas como que Deus age na vida dessas duas pessoas? Primeiro, a mulher que sofria por muitos anos nas mãos de muitos médicos. Frei Luiz Geraldo, um americano, ele dizia assim, não mudou muito, que o povo continua sofrendo hoje na mão do médico. E não achou muita solução. Mas ela tinha uma fé muito profunda. O que ela dizia? Olha, se eu pelo menos tocar nele, eu ficarei curada. E é interessante, eu acho que é um aspecto muito profundo da fé. Se a gente tivesse uma fé mais profunda igual essa mulher, cada vez que a gente recebesse a Eucaristia, cada vez que você toca no sagrado e o sagrado te encontra, você seria curado de todos os males, de todas as suas dificuldades. Pode ser humanas e espirituais, mas a gente ainda tem uma fé muito superficial. Então essa mulher nos ensina, eu acho interessante, tem os detalhes. São Marcos, ele é muito detalhista na expressão da fé. Diz que a mulher tocou Jesus e ele nem sabia quem o tocou. Mas ele percebeu, uma força saiu dele. Que força era essa? A força da cura. Porque a mulher ficou curada. Depois ela ficou com tanto medo e falou assim, esse negócio não der certo. E minha cura foi embora. Porque eu não pedi. Então ela se coloca, prostra-se diante de Jesus. Então ali tem um encontro muito bonito, de uma doente com o médico dos médicos, que é Jesus. Ele diz assim, então pode ficar curada. Ela foi tocada pelo amor de Deus. Então assim, quando nós somos tocados por esse amor de Deus, a nossa vida deve ser diferente, deve ser melhor. E deixar realmente Deus tocar a nossa vida. Cura, Senhor, toca, Senhor, renova-me, Senhor, para que realmente eu possa ser uma pessoa nova. E a segunda personagem de hoje, entra o pai, que é Jairo, e depois a sua filha. O Jairo era um homem de muita fé, porque ele vai encontrar Jesus, faz todo um esforço para encontrar com Jesus. E ele se coloca também de joelhos diante do Senhor. Ajoelhar é só para o sagrado e para o divino. Então ele se coloca, ele reconhece a ação de Deus. E Jesus diz, não, vamos lá, eu vou encontrar sua filha. Quando chega no caminho, quando está chegando, sua filha recebe a notícia que sua filha tinha morrido. Imagine a confusão. O Evangelho fala, olha, o povo se comprimia entre eles, chorava, gritava. Quando Jesus disse não morreu, o que eles fazem? Começam a zombar dele. Então ele entra, toca, talita cum, que quer dizer levanta-te e anda. E a menina começou a andar. Imagine esse milagre numa multidão, quando a menina, que todo mundo achava que tinha morrido, levanta e sai. E Jesus manda alimentar a criança, porque tinha 12 anos. Quando você olha esses casos de milagres aqui, eu acho que é muito importante a gente ter uma concepção. Primeira, o milagre é realizado para quem tem fé. Primeiro critério. Deus age para aqueles que precisam, mas também eu tenho que acreditar nas promessas do Senhor. Então não só ficar esperando, fazer a nossa parte. Eu creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Depois, a procura, a busca. A mulher e o pai tinham uma busca incessante por Jesus para que realizasse aquele milagre. Então, a fé é acompanhada de um desejo muito profundo, humano, divino, sagrado. Então, isso nós precisamos alimentar também em nós. E outro aspecto, por fim, para a gente entender tudo isso, que tudo, a relação do humano e do divino, passa realmente por cada um de nós. Quando eu me compreendo enquanto pessoa, quando eu me compreendo enquanto busca uma relação com Deus, Deus se faz presente. Mas eu preciso unir o humano e o divino para viver uma experiência do eterno. Eu tenho dito muito isto, gente. Quem não tiver uma espiritualidade mais humana, mais concentrada, de meditação,
e ser mais místico, viver uma experiência de fé, não vai dar conta de ser cristão. Não basta mais dizer, eu sou católico. Se eu não fizer uma busca, no fundo é um processo de conversão diário. É uma busca do meu eu, do encontrar com o tu, que é Deus. Se eu não fizer esse processo, que eu tenho que me encontrar com Deus e deixar ser tocado por Deus, através do silêncio, através da contemplação, nós não vamos dar conta de viver uma fé profunda. Podemos ser católicos, podemos participar da missa, podemos participar dos sacramentos, mas não vai ter uma experiência concreta de Deus. E aí o que acontece? Nas primeiras dificuldades, caso de uma doença, caso de um sofrimento, para que viver isso se realmente eu não tenho uma experiência profunda? Então vamos pedir ao Senhor que Ele possa tocar o nosso coração, possa nos curar, nos libertar e dar sempre a nossa salvação dia a dia e a graça de consegui-la sendo fiel a Ele. Assim seja.